Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Bem, pessoal, essa semana começou com um post que eu fiz no Instagram, tá? Que é a Semana do Terror. Ou seja, preciso que vocês me enviem relatos de... Pode ser relatos pessoais que aconteceram com vocês, podem ser histórias que vocês inventaram, não tem problema nenhum. E o melhor relato que vocês enviarem, né, que eu vou ler todos, eu vou narrar na sexta-feira 13 agora, tá bom? E de quebra, né, como eu disse lá no post, eu vou convidar a pessoa que escreveu o relato, que passou pelo relato, para poder participar do podcast, fazer uma participação aqui na abertura, no final, depois do relato ali, tá? E, enfim, preciso que vocês mandem para mim, tá? Então, por favor, me enviem relatos ou histórias autorais, não tem problema, tá bom? Vamos fazer essa sexta-feira 13 ser inesquecível. E, bem, antes de começar, só uns recadinhos rápidos. Não se esqueçam de me seguir lá no Insta, Não Durma Horror, né? O YouTube também, que é o Não Durma, se inscreve no canal lá. Não esquece de dar o like. Aqui no Spotify, se inscreve se você não tá inscrito, me segue, né? Compartilhe esse relato com todo mundo que curte terror e essas coisas. E, enfim, ajudem o titio Luiz aqui a poder continuar com esse projeto maravilhoso. Nós temos um LivePix também, temos um Apoia-se caso você queira e possa nos apoiar. Se não puder, não tem problema nenhum, só o seu like, a sua audiência, a sua inscrição já me ajuda demais. Belezinha? E, bom, chega de papo. Vamos para a história de hoje. Quando eu era criança, eu tinha pavor do escuro. Eu ainda sou criança, mas quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu não conseguia passar nenhuma noite inteira sem gritar para que um dos meus pais procurasse debaixo da minha cama ou no meu armário por qualquer tipo de monstro que eu achasse que estava esperando para me comer. Mesmo com a luz noturna, eu ainda via formas escuras se movendo pelos cantos da sala, ou rostos estranhos olhando para mim na janela do meu quarto. Meus pais faziam o possível para me consolar, dizendo que era apenas um pesadelo ou um truque de luz, mas em minha mente jovem eu tinha certeza que no segundo que adormecesse, as coisas ruins me pegariam. Na maioria das vezes, eu apenas me escondia debaixo dos cobertores até ficar cansado o suficiente para parar de me preocupar, mas de vez em quando eu ficava tão em pânico que corria gritando por quarto dos meus pais, acordando meu irmão e minha irmã no processo. Depois de uma provação como essa, não haveria como alguém ter uma noite inteira de descanso. Eventualmente, depois de uma noite particularmente traumatizante, meus pais tiveram o suficiente. Infelizmente para eles entenderam a futilidade de discutir com uma criança de 6 anos e sabiam que seriam incapazes de me convencer a me livrar dos medos infantis por meio da razão e da lógica. Eles tinham que ser inteligentes. Foi ideia da minha mãe costurar o meu amiguinho na hora de dormir. Ela coletou uma grande variedade de pedaços aleatórios de tecido e sua máquina de costura e criou o que mais tarde eu chamaria de Sr. Ick Bear, ou apenas Ick, para poder abreviar. Ick era um monstro de meias, como minha mãe o chamava. Ele foi feito para me manter seguro enquanto eu dormia à noite, assustando todos os outros monstros. Ele era muito assustador, eu tinha que admitir. Honestamente, olhando para trás agora, ainda estou impressionado que minha mãe possa pensar em algo tão estranho e perturbador. Ick Bear tinha a aparência costurada de um gremlin Frankenstein, com grandes olhos de botão brancos e orelhas de gato caídas. Seus bracinhos e pernas eram feitos de um par de meias listradas pretas e brancas da minha irmã, e metade do seu rosto, que era verde, era feita de uma das meias altas de futebol do meu irmão. A sua cabeça poderia ter sido descrita como uma bulbosa, e para sua boca minha mãe prendeu um pedaço de tecido branco e costurou com um zigue-zague, para poder moldar um largo sorriso de dentes afiados. Eu o amei imediatamente. A partir daí, Ick e eu nunca mais nos separamos.
contanto que fosse depois do anoitecer, é claro. Ikki não gostava do sol e ficaria chateado se eu tentasse trazê-lo para a escola comigo. Mas tudo bem, eu precisava dele apenas à noite para poder afastar aqueles monstros, que era no que ele era bom de verdade. Então, todas as noites, na hora de dormir, Ikki me dizia onde os monstros estavam escondidos e eu o colocava perto da seção do meu quarto mais próxima do monstro. Se houvesse algo no armário, Ikki bloquearia a porta. Se houvesse uma criatura escura arranhando minha janela, Ikki seria pressionado contra o vidro. Se havia uma grande besta peluda debaixo da minha cama, então debaixo da cama ele ia. Às vezes, os monstros nem estavam no meu quarto. Às vezes eles se escondiam em meus sonhos, e Ikki tinha que vir comigo em meus pesadelos. Foi divertido trazer Ikki para o meu mundo dos sonhos, já que eu e ele passávamos horas lutando contra ghouls e demônios. A melhor parte era que em meus sonhos Ikki podia falar comigo de verdade. Quanto você me ama? Ele perguntava. Mais do que tudo. Eu sempre dizia a ele. Uma noite, em um sonho, depois de perder meu primeiro dente, Ikki me pediu um favor. Eu posso ficar com o seu dente? Eu perguntei a ele o porquê. É para me ajudar a matar as coisas ruins. Ele disse. Na manhã seguinte, no café da manhã, minha mãe me perguntou aonde foi parar o meu dente. Pelo que ela disse, a fada do dente não o encontrou debaixo do meu travesseiro. Quando eu disse a ela que dei o mesmo a Ikki, ela apenas deu de ombros e voltou a alimentar a minha irmãzinha. A partir daí, toda vez que eu perdia um dente, eu o dava a Ikki. Ele sempre me agradecia, é claro, e dizia que me amava. Eventualmente, porém, eu fiquei sem dentes de leite e estava começando a ficar um pouco mais velho demais para brincar com bonecas. Então Ikki apenas sentou-se lá na minha estante acumulando poeira, desaparecendo lentamente da minha atenção. Com o tempo, os pesadelos, no entanto, tornaram-se piores do que nunca. Tão ruim que eles até começaram a me seguir para o mundo desperto, aterrorizando cada canto escuro ou farfalhar nos arbustos. Depois de uma noite particularmente ruim, voltando da casa de um amigo para casa, onde jurei que uma matilha de cães raivosos estava me perseguindo, eu cheguei em casa e encontrei algo estranho esperando por mim no meu quarto. Lá na minha cama, totalmente de pé e ereto, sob o brilho suave da lua da minha janela, estava Ikki. No começo, eu só pensei que meus olhos estavam pregando peças em mim novamente. Eles tinham estado toda a noite acordados, então eu tentei acender as luzes. Outro movimento do interruptor de luz. Depois outro e outro, sem mudança para a escuridão. Foi então que eu comecei a ficar um tanto nervoso. Eu me afastei lentamente em direção à porta atrás de mim, meus olhos nunca deixando a forma da silhueta de Ikki. A minha mão, desajeitadamente estendida atrás, alcançando a maçaneta. Eu estava prestes a atirar minha bunda de lá quando ouvi a porta se fechar, me trancando na escuridão. Em nada além de sombras e silêncio, fiquei congelado no lugar, nem mesmo respirando. Por quanto tempo eu não posso dizer, mas depois do que pareceu uma vida inteira de medo frio, eu ouvi a voz estridente e familiar. Você parou de me alimentar. Então por que eu deveria protegê-lo? Me proteger de quê? Deixe-me te mostrar. Pisquei uma vez e tudo mudou. Eu não estava mais no meu quarto. Eu estava em algum lugar, mas não era um lugar normal. Não era um inferno, mas a comparação não estava longe. Era algum tipo de floresta, um lugar horrível e de pesadelo onde abortos embrionários parciais pendiam do dossel e o chão fervilhava de insetos carnívoros. Uma névoa espessa flutuava no ar e com ela o fedor de carne podre, enquanto um relâmpago rasgava o céu. À distância, eu podia ouvir os gritos agonizantes de algo não muito humano. Minha cabeça latejava como se estivesse prestes a explodir, a dor forçando um rio de lágrimas. Em minha mente, eu ouvia a sua voz novamente. Isso é o que a sua realidade se tornaria sem mim. Senti passos de sacudir a terra se aproximando rapidamente. Eu sou o único que pode pará-lo. Estava atrás de mim agora, enorme e zangado, respiração quente nas minhas costas. Traga-me o que eu preciso e eu vou. Eu acordei antes que pudesse me virar.
No dia seguinte, eu vasculhei o armário dos meus pais em busca dos dentes de leite do meu irmão, dando-os todos a Ike Bear. Quase que imediatamente, os terrores noturnos cessaram e eu fui mais ou menos capaz de continuar a minha vida normalmente. De vez em quando, eu tinha que entrar furtivamente no quarto da minha irmãzinha e pegar o que era para a fada do dente, ou estrangular um dos gatos da vizinha para arrancar os seus pequenos incisivos afiados. Qualquer coisa para afastar as visões, qualquer coisa, desde um colar de dente de tubarão até um biscuit cheio de cáries. Também comecei a notar que Ike se movia pelo meu quarto sempre que saía por qualquer período de tempo, reorganizando minhas coisas e pendurando cortinas adicionais. Ele estava começando a parecer mais real, de alguma forma. Na luz certa, seus dentes brilhavam e ele estava quente ao toque. Por mais que ele me assustasse, eu não conseguia criar coragem para simplesmente destruí-lo, sabendo perfeitamente bem onde isso me deixaria. Então eu continuei coletando dentes para Ike durante todo o ensino médio e faculdade. Quanto mais velho eu ficava, mais coisas eu aprenderia a temer, mais dentes Ike precisaria para me manter seguro. Eu tenho 22 anos agora, com um emprego decente, meu próprio apartamento e um conjunto de dentaduras. Já se passou quase um mês desde a última refeição de Ike e os horrores estão começando a se aglomerar ao meu redor mais uma vez. Eu fiz um desvio por uma garagem depois do trabalho esta noite. Encontrei um homem mexendo nas chaves do carro. Seus dentes estavam manchados de amarelo por causa de uma vida inteira de cigarros e café. Mesmo assim, eu tive que usar um martelo para tirar os molares. Quando voltei para o meu apartamento, ele estava lá esperando por mim. No teto, no canto, 2 olhos brancos e a boca de navalha. Quanto você me ama? Ele pergunta. Mais do que tudo. Eu respondo, tirando o meu casaco. Mais do que qualquer coisa no mundo. E essa foi uma produção Mix Labs.